Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é Novo Testamento, Apocalipse, e nós vamos estudar hoje a aula de número 64, que é a respeito da grande tribulação. Então vamos lá, o versículo inicial está aqui em Apocalipse 9:6, que diz assim: E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Olha só, serão dias terríveis, serão dias trabalhosos, né? Lembrando que nós já estudamos escatologia, né? Você está aqui no nível Master, você já estudou no nível Expert a escatologia, mas se você que está assistindo agora não fez o nível Expert ainda ou veio direto aqui nessa aula, procure aqui no canal, tem as aulas de escatologia. As aulas de escatologia vão da aula de número 35 até a aula de número 43 do nível Expert, tá? E lá nós tratamos a respeito da escatologia dos últimos tempos, inclusive a respeito também da grande tribulação. Mas antes de começarmos aqui, porque na divisão que tivemos na introdução, nós vamos estudar hoje do capítulo 6 até o 18. Então, o estudo é longo porque é muito conteúdo, né? Vamos ter que resumir porque é muita coisa do capítulo 6 até o 18 aqui de Apocalipse. Mas só trazendo aqui um panorama, não é? Nós tratamos, quando estudamos lá na escatologia, o entendimento que tem a respeito da sequência do fim, não é? Estudamos, por exemplo, sobre o pré-tribulacionismo, que entende que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Falamos também do mesotribulacionismo, que é a corrente que entende que a igreja será arrebatada na metade da tribulação. E também falamos a respeito do pós-tribulacionismo, que são aqueles que entendem que a igreja será arrebatada após a tribulação. Lembrando que ninguém discorda que haverá tribulação, que haverá arrebatamento, a questão está justamente na sequência de como serão os fatos, né? De como serão os fatos. Mas muito bem, nós vamos tratar aqui a respeito, né, dos capítulos 6 ao 18. Mas, antes de tratarmos, nós temos que explicar primeiro, né, entender o que é a grande tribulação. Diz o Senhor Jesus lá em Mateus 24, que haveria um período de grande tribulação, de grande aflição, como nunca houve nem jamais haveria. Para o entendimento pré-tribulacionista, a grande tribulação virá para todo mundo e a igreja não estará mais aqui porque já terá sido arrebatada. Para o entendimento mesotribulacionista, a igreja estará aqui durante os 3 primeiros anos e meio do governo do anticristo, que será um período de paz, de prosperidade, uma falsa paz, uma falsa segurança, mas quando o anticristo se revelar quem de fato é, não é, a igreja será levada. Já no entendimento pós-tribulacionista, é ensinado que o entendimento é que a tribulação é uma coisa e a ira de Deus é outra, que a tribulação será para a igreja, para aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor Jesus até o fim, até a morte, enquanto a ira de Deus será derramada sobre aqueles que não creem no Senhor, sobre aqueles que querem viver conforme o ensinamento de demônios, doutrinas heréticas, aqueles que querem viver debaixo do governo do anticristo. Mas muito bem, vamos estudar aqui o capítulo 6 em diante, porque é muito conteúdo. Lembrando que aqui nós encontramos, vamos chegar lá no capítulo 13, né, que fala da figura do anticristo. Lembrando que o único que chama de anticristo é o apóstolo João. O Senhor Jesus não chama essa figura de anticristo, o apóstolo Paulo também não, Daniel também não, mas João, na sua carta, não é? E nem é aqui em Apocalipse, é lá nas cartas que ele chama a figura do anticristo. O anticristo quer dizer no lugar de Cristo, contrário a Cristo. Mas aqui no contexto escatológico é uma pessoa em particular, porque o diabo faz de tudo para imitar a Deus, minha gente. Do mesmo jeito que o pai envia o seu filho, representando o pai, na virtude, no poder do pai, não é? O filho morreu, depois ressuscitou, não é? Depois subiu à glória. Assim o diabo vai fazer essa imitação também. Nós vamos chegar no capítulo 3, mas já antecipando, o diabo vai fazer esse simulacro, não é? O dragão vai enviar a besta, que é o seu filho, o anticristo, com seu poder, com autoridade, com seu trono, que vai vir na figura do Salvador, não é? Do Messias. Só que Jesus é o verdadeiro Messias. Enquanto Jesus
Jesus é verdadeiro, o anticristo é falso. Enquanto Jesus opera pelo Espírito Santo, o anticristo opera pelo espírito do erro, da mentira, né? Enquanto Jesus é aquele que é o expiador dos pecados, que tira os nossos pecados, que nos lavou e nos remiu, o anticristo é o autor, é o homem do pecado, é o que representa, né, o pecado. Enquanto Jesus pregou, não é, paz e vida, o anticristo promoverá o ódio e a guerra. Jesus é o filho da salvação, é aquele que trouxe a salvação, já o anticristo vai trazer a perdição. Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Já o anticristo, não é, vai querer ser Deus em tudo, vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, como diz segundo aos Tessalonicenses. Então, haverá esse simulacro. E tudo isso, minha gente, já está sendo preparado, não é? Tudo isso já está sendo preparado. Nós temos aqui abrir os nossos olhos, estamos na iminência do fim. Então, vamos aqui, não é, o capítulo 6 de Apocalipse. Eu vou ter que agilizar, porque senão demandaria muito tempo e muitas horas para a gente fazer uma análise mais aprofundada, não é, de cada capítulo, demandaria mais, mas eu vou procurar resumir, não é, para a gente não estender tanto a aula. Mas vamos lá. O capítulo 6, então, começa com a abertura dos 7 selos, não é? Falamos na aula anterior a respeito desses 7 selos, e o único que tem poder para abrir esses 7 selos é o Senhor Jesus, é o Cordeiro, não é? O capítulo 6, versículo 1 diz: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com grande voz de trovão: vem. Então, o único que tem poder para abrir os 7 selos é o Cordeiro, o Senhor Jesus. Cada selo vai trazer algo. O primeiro selo, quando é aberto, traz um cavalo branco. Esse cavalo branco aqui não é Jesus ainda, né? Jesus é o que está lá no capítulo de número 19, que nós vamos tratar na aula que vem. Este cavaleiro aqui não é o Senhor Jesus. Então, vem o segundo selo, que é o cavalo vermelho, que é a guerra. O terceiro selo, que é o cavalo preto, que é a fome. O quarto selo, cavalo amarelo, que é a morte, não é? O quinto selo traz a visão dos mártires por amor do Evangelho, aqueles que já morreram em Cristo. O texto diz aqui, deixa eu ler aqui para você, Apocalipse 6, 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardasse ainda um pouco mais até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Então, esses aqui já estão lá na glória e aqui esses outros estão se referindo àqueles que ainda estão aqui na terra, não é? Muito bem, então abre-se o quinto selo, o sexto selo traz escurecimento, terremoto, o sétimo selo, antes de ser aberto, traz um silêncio, e depois o capítulo 7, não é? O sétimo selo já está aqui no capítulo de número 8, estou seguindo aqui a apostila. No capítulo 7 traz os 144 mil israelitas que são selados, aqueles que são os judeus messiânicos que acreditam que Jesus é o Messias, o Salvador. O capítulo 8 traz, não é, as 7 trombetas, não é? O primeiro anjo toca a trombeta e aí a cada som de trombeta a ira de Deus vai sendo derramada sobre a terra. Não é? A cada trombeta que vai sendo tocada, coisas terríveis vão acontecendo na terra. Primeira trombeta, que está no capítulo 8, né? Saraiva e fogo misturado com sangue queima a terça parte da terra. Na segunda trombeta, algo grande é jogado no mar e a terça parte se torna em sangue. Na terceira trombeta, uma estrela por nome Absinto cai no mar, né? E contamina as águas. Absinto é amargo, não é? A quarta trombeta é ferido parte do sol e da lua e das estrelas, não é? Vai ficar tudo escuro. Na quinta trombeta, já no capítulo 9, uma estrela cai do céu e um poço do abismo se abre, enchendo a terra de fumaça, de onde sai gafanhotos, né? Aqui são pragas, não é? Se você ler todo o Antigo Testamento, gafanhoto está relacionado a pragas. Na sexta trombeta, anjos, né, terríveis que estavam presos são soltos, são liberados.
E é interessante, amados, aqui no capítulo 9 ainda, vamos aqui no capítulo 9, ele traz aqui essas 7 trombetas, coisas terríveis irão acontecer, mas deixa eu ler para você, né, nós começamos no versículo 6, né, que foi o texto inicial, dizendo, né, que naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão. Mas aqui ainda no capítulo 9, no versículo 20, diz assim: o restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Note que nos nossos dias, não é, de hoje em diante, não é, nos dias atuais já vem de longa data, não é de hoje, Paulo, cheio do Espírito Santo, revela, né, 1 Timóteo 4, que nos últimos dias as pessoas iriam apostatar da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Nós temos visto isso hoje, né? O satanismo nunca cresceu tanto, o ateísmo nunca cresceu tanto. No nosso país tem até a igreja de Satanás, e as pessoas vão para lá e vão porque querem, vão por escolha, conhece a verdade, mas prefere o erro. Né? Conhece, sabe que Deus é Deus, que o diabo é o diabo, mas prefere o diabo, é uma escolha, é usar o livre-arbítrio para o mal. Lembrando que o Senhor Jesus deixa claro, Mateus 7, a porta da salvação é estreita, da perdição é larga, a maioria vai para a perdição. E o texto aqui do capítulo 9 deixa claro, o texto aqui deixa claro, as pessoas mesmo vendo a ira de Deus sendo derramada não vão se arrepender dos pecados que cometeram. No capítulo 11 aqui fala a respeito das 2 testemunhas, e tem muita gente que diz, olha, essas 2 testemunhas é Enoque e Elias, há quem diga que é Moisés e Elias, só que o texto não diz quem é. Se você ler aqui Apocalipse capítulo 11, o texto não diz quem é, fará sinais, como por exemplo, quando o texto lá do Evangelho fala de João Batista, o texto diz, esse é o Elias que havia de vir, mas não era o Elias, era João Batista, era outra pessoa. O que é vir na virtude de Elias? Com aquela autoridade, com aquela coragem, porque Elias, na sua época, desafiou Acabe, Jezabel, os profetas de Baal, era alguém que tinha coragem e ousadia para anunciar a palavra de Deus. Do mesmo jeito, João Batista confronta os religiosos da sua época, anunciando o arrependimento. A mensagem de João era dura, arrependei-vos, pregava de maneira severa, e aqueles que criam eram batizados. Então, essas 2 testemunhas, o texto não diz quem é, fala dos sinais. Os sinais, se você comparar com o Antigo Testamento, são os mesmos sinais que Moisés e Elias fizeram. Mas aqui o texto não diz que se será Moisés e Elias. Podem ser outras pessoas, pode ser Moisés e Elias também. O texto não diz, Então não dá para a gente conjecturar aquilo que não está escrito. Podem ser outras pessoas também, Não dá para conjecturar o que não está escrito. E aqui o texto diz, no final aqui do capítulo 11, da 7ª trombeta que é tocada, o versículo 19, diz, Apocalipse 11, 19, neste momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto e forte temporal de granizo. Eu lembro que eu já disse para vocês aqui em aulas anteriores, que o livro de Apocalipse ele não está em ordem cronológica, do mesmo jeito que a Escritura não está. Então, aqui no capítulo 12, começa falando a respeito de eventos que são anteriores, a luta do dragão, com Satanás. Aqui a mulher, que fala aqui no capítulo 12, a mulher é a igreja. O texto aqui do capítulo 12 fala também como é que a igreja, que a mulher vence o maligno, diz aqui Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando, eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Olha só.
Então, quando o Senhor Jesus vai edificar a igreja, né, Mateus 16, 18, ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja do Senhor Jesus é triunfante, é vencedora, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado e por causa da palavra dele permanecemos até o fim. 1 de João 2,17 diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece até o fim. Não é? Aquele que é servo de Deus ama a palavra de Deus, ama, não é, viver conforme a vontade do Senhor. E como o próprio Senhor diz, já estudamos lá Apocalipse 2, né, nós temos que ser fiel até a morte. Seja a morte, né, que chegou para nós antes, em determinado momento. Quando eu digo antes, eu estou dizendo antes da tribulação, antes desses eventos escatológicos, né? Como diz lá Eclesiastes 8, ninguém tem poder sobre o dia da sua morte, né? Há uns meses atrás, eu perdi 2 tios. Um estava meio adoentado e aí teve que ser levado às pressas, né? Foi internado e em menos de 4 dias veio a óbito. Mas a doença se agravou de maneira terrível, um câncer. Já um outro tio meu estava em casa, não tinha doença nenhuma, bem, tranquilo, sentou numa cadeira, fechou os olhos e não acordou, não é? Ninguém tem poder sobre o dia da sua morte, mas fato é, nós temos que viver todos os dias na presença do Senhor, em fidelidade, em santidade, e ter o entendimento que Paulo também tinha, não é? Morrer para mim é lucro, eu vou estar lá na glória. Então nós temos que ser fiéis até este dia, se assim chegar, ou se os eventos escatológicos forem, não é, na nossa geração, no nosso tempo, nós temos que permanecer, não apostatar, não recuar, não desistir, mas perseverar até o fim, não é? Até o fim. Mas continuando aqui, o texto deixa claro ainda no capítulo 12 que o dragão, que é Satanás, vai perseguir, né, o remanescente, vai perseguir a semente da mulher. Apocalipse 12, 17 diz assim: então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. O diabo, ele trabalha para cairmos em pecado, para negarmos a nossa fé, para nos afastarmos de Deus, mas nós temos que perseverar na presença do Senhor, permanecer firmes, né? Diz lá Isaías, no capítulo 10, ainda que o povo de Israel seja como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, só o remanescente será salvo. Sofonias 3 fala desse remanescente que vai perseverar, que vai ser fiel, não é? Que vai honrar ao Senhor, que não vai andar em mentira, mas em santidade, em fidelidade. E o diabo trabalha, persegue quem anda assim na presença de Deus. Não é? O próprio Senhor Jesus fala isso, que virão perseguições, em Mateus 13, quando ele conta a parábola do semeador, virão perseguições por conta da palavra. E no tempo do fim a perseguição será ainda mais acirrada, será uma perseguição terrível, será um tempo trabalhoso, né? Lembrando que o entendimento pré-tribulacionista ensina que quem ficará são os chamados, deixados para trás. Esse entendimento foi trazido através de John Darby, não é? Ele escreveu uma Bíblia de estudo, colocou essas notas de rodapé e esse ensinamento foi amplamente difundido. Fizeram-se até filmes, né? Arrebatamento 1, 2 e 3, Deixados para Trás 1, 2 e 3. E é ensinado, dentre outras coisas, que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser levado também. Já outros dizem, não é que o Espírito Santo vai sair, uma vez que ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele vai parar de agir. Só que, se os que ficarem, não é, vão permanecer, vão se manter fiéis, como farão isso sem o Espírito Santo? Não é? Como se manterão firmes na presença de Deus? Como vão perseverar até o fim? Inclusive aqui no capítulo 7, deixa eu ler aqui rapidamente, no capítulo 7 aqui de Apocalipse, o texto vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui para você, capítulo 7, versículo 9. Em seguida olhei e diante de mim descortinava-se grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira e proclamavam com grande voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando, amém, louvor, glória e sabedoria, ação de graças sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém.
Então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por este motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E aí, amados, eu tenho estudado a palavra, e toda vez que falamos, né, dos eventos escatológicos, tem aqueles que dizem assim: não, mas a igreja vai ser arrebatada antes. Tem os outros que dizem: não, vai ser no meio da tribulação. Outros dizem: vai ser depois. E eu cheguei à seguinte conclusão: independente se for antes, durante ou depois, o fato é, ninguém discorda que o resumo final é salvação eterna para aqueles que for perseverante até o fim, e condenação eterna para aquele que não for. Então, se for antes, né, como assim crê 95% do povo aqui do nosso país, os irmãos, glória a Deus, maravilha, nós temos que perseverar até lá. Se for durante, temos que perseverar até lá, mas se for depois, se vier toda essa tribulação, não é? Lembrando que aqueles que acreditam no pós-tribulacionismo compreendem que a tribulação é sobre a igreja, a perseguição, já vamos falar do capítulo 13, né? E a ira de Deus será derramada sobre aqueles que não são povo de Deus, sobre aqueles que aceitarem a marca da besta. Então, independente se a tribulação será, se o arrebatamento será antes, durante ou depois, fato é, nós temos que perseverar até o fim. Nós vencemos, a igreja vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, né? E é o sangue dele, a palavra do Cordeiro que nos faz vencer, que nos faz triunfantes. Mas muito bem, voltemos aqui ao capítulo 13, porque os eventos aqui do capítulo 13 estão na iminência de acontecerem, né? Tudo já está sendo preparado. Capítulo 13, o versículo de número 1 diz assim: então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que via era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como de leão, e o dragão passou à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Vamos entender aqui, como eu já disse em aulas anteriores, né, Apocalipse traz um linguajar figurado. Então, se a gente não entender as figuras, o texto fica sem nexo. Vamos compreender aqui. Primeira coisa, a besta emergiu do mar. O mar aqui não é água, tá? Nos capítulos seguintes, o texto deixa claro que o mar são povos, línguas e nações. Aqui, os chifres, as cabeças, né, representam nações, governos. Então, essa besta aqui vai emergir do meio de povos, de nações, das nações que dominam o mundo, as nações mais ricas, as nações mais influentes. O versículo 2 diz, né, que a besta era semelhante ao leopardo. E aqui traz outros animais: leopardo, urso, né, boca como leão. Se você estudar o livro de Daniel, e é importante para estudar o Apocalipse, né? O Apocalipse é o último livro, tem que estudar, é lógico, junto com os demais. Daniel, do capítulo 1 ao 6 é a história de Daniel, do capítulo 7 ao 12 são as revelações escatológicas que Daniel teve. E Daniel profetiza a respeito dos governos que viriam depois da Babilônia. A história prova, né, que vem primeiro, na época de Daniel, era o Império Babilônico, com Nabucodonosor. Depois vem o Medo-Persa, né, com Ciro e Dario. Depois vem o Império Grego, com Alexandre o Grande. Depois vem o Império Romano, com Júlio César. Todos esses homens, Nabucodonosor, né, o Ciro, Dario, Alexandre o Grande e Júlio César, eram homens que tinham extrema habilidade e capacidade. Então, lá Daniel associa com esses animais. Então, aqui o que o texto quer dizer? Será um líder político, militar, de uma capacidade nunca antes vista. Imagine um homem, um ser humano com a habilidade, a inteligência, a capacidade do Nabucodonosor, né, que era no sonho lá que ele teve, a revelação que Daniel traz em Daniel capítulo 2, a cabeça de ouro, né? Aquele sonho lá, aquela estátua, era as próximas nações que viriam.
Imagine com a capacidade dele de construir o Jardim Suspenso, com a capacidade de Ciro, com a habilidade de Alexandre o Grande, que é conhecido como o Grande, porque aos 25 anos de idade já tinha conquistado o mundo da sua época. Ele chega até a Índia. Aquilo naquele tempo era um feito gigantesco. O camarada morre aos 33 anos de idade, dominou o mundo na época. Depois vem Júlio César, que funda o império de maior duração da história da humanidade, humanamente falando, claro, né? Que é o Império Romano, que vai durar 1000 anos. Olha só. Então imagine um homem só com toda essa habilidade, com toda essa capacidade. E diz ainda o texto do versículo 2 que o dragão aqui é o diabo, falei a você no início da aula, né? O simulacro de Satanás. Satanás enviando seu filho, o dragão enviando a besta, né? O diabo na imitação de Deus enviando seu filho, o anticristo, para vir como Messias, como Salvador, né? Então, deu seu trono e grande autoridade. Imagine alguém com toda essa habilidade, essa capacidade ainda com o poder de Satanás. Lembrando que o diabo tem algum poder, ele não tem todo o poder. Só Deus tem todo o poder. O próprio Senhor Jesus diz, né, me dá todo o poder no céu e na terra, porque Deus tem todo esse poder. O diabo tem algum poder, mas esse algum poder ele já faz muita coisa, não é? Se você ler lá no livro de Jó, você vai ver, ele influencia povos, ele causa vendavais, né? Faz até fogo cair do céu. Olha só que coisa, ele tem algum poder, não tem todo poder quem tem é Deus. Mas diz aqui que no versículo número 5, a besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi transmitida a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. 42 meses dá exatamente 3 anos e meio. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Então ele vai, o anticristo, não é? Essa figura, vai abrir a boca contra Deus e contra tudo que há no céu. Ele vai se autoproclamar Deus. Paulo diz, em 2 aos Tessalonicenses, que ele vai se assentar no templo como Deus. Jesus fala isso em Mateus 24:15. Quando você vê que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que é o anticristo sentar no lugar santo, quem lê entenda, fuja para os montes. Porque primeiro ele vai firmar um acordo de paz entre árabes e judeus. E não sei se você tem acompanhado aí os noticiários, né? Esses acordos começaram a ser fechados. Não sabemos ainda se esses que aí começaram, né, foi fechado um acordo entre Israel e o Iêmen, entre Israel e a Arábia Saudita, né? Foi feito até um voo, e neste voo vai lá o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e vai o genro dele, o Jared Kushner. Não sabemos ainda quem será o anticristo. Agora nós temos que acompanhar as notícias, né? Nós temos que acompanhar os eventos que a Bíblia descreve com um olhar espiritual. Toda vez que muda um presidente dos Estados Unidos, e lá estão até em eleição, não é? Parece que vai ser nos próximos dias, toda vez que entra um novo presidente, diz que esse presidente será o anticristo. E aí, esse último agora, que é o Donald Trump, ele diz o seguinte, que o genro dele, que é judeu, Jared Kushner, né, descendente de judeu, diz que ele fecharia esse acordo de paz, e de fato fechou esse primeiro. Diz o Donald Trump, se o genro dele não conseguisse esse acordo, ninguém conseguiria. E há quem diga que o Jared Kushner é o anticristo, não é? Porque ele comprou um prédio lá em Nova York, na Quinta Avenida, cujo número do prédio é 666. Diz que, como ele foi o que fechou o primeiro acordo, ele é o anticristo. Fato é, não sabemos ainda se de fato será ou não, mas nós temos que estar antenados, né? Nós temos que estar de olho, porque a palavra vai se cumprir, né? Como diz o Senhor Jesus, céus e terra passarão, mas a palavra não vai passar, ela vai se cumprir infalivelmente. Então, quando vier o anticristo, ele vai se autoproclamar Deus, ele vai querer ser adorado, ele vai querer ser venerado como Deus. E olha o que diz ainda aqui no versículo de número 7, Apocalipse 13:7. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quem são os santos? A igreja, não é? Os homens e mulheres de Deus. Ele recebeu autoridade sobre toda a tribo, língua, povo e nação. Vencê-los em que sentido? No sentido de prender, no sentido de matar. Só que a igreja de Jesus não é vencida, porque quando um salvo é morto, ele vai direto para a glória. Meu irmão, quem é salvo, como diz Paulo, não tem a vida por preciosa. O Senhor Jesus deixa claro, né? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por amor de mim, salvá-la-á. Então, neste tempo aqui, o anticristo vai perseguir, não é? Vai maltratar, o anticristo vai, não é, prender, vai matar, mas a igreja do Senhor não é derrotada, a igreja do Senhor é triunfante, os salvos são vencedores. Continuando aqui,
O capítulo 13 termina dizendo assim, versículo 16: ela obrigou a todos, a besta, né? Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, e o nome, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso entender, aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois representa o nome de um ser humano, e o seu número é 666. Alguns anos atrás surgiu o microchip, né? Aquele chip implantado na mão direita, e muitos disseram, olha esse chip aí que é a marca da besta e tal. Pode ser que seja. Há 500 anos atrás, na época da Reforma, os reformadores não vislumbravam a época de tecnologia como nós temos hoje, não é? Se você pegar a história, você vai ver que a tecnologia dá um salto tremendo, como profetizou Daniel 12, não é? Nos últimos dias a tecnologia ia se multiplicar muito. A tecnologia dá um salto gigantesco de 200 anos para cá. Mais particularmente internet, computador, há menos de 50 anos, não é? Hoje em dia todo lugar tem um computador, tem um sistema. Então os reformadores, que não vislumbravam essa tecnologia toda, interpretavam esse texto dizendo que a marca na testa é aceitar o sistema como algo normal e a marca na mão trabalhar por esse sistema, ser convencido por ele, agir nele como algo normal, natural. Pode ser o microchip? Pode. Só que olha que coisa curiosa, nos nossos dias, amados, nós estamos usando, e você, não sei se você tem reparado isso, né? Tem sido implantado sutilmente o uso da digital. Você já reparou isso? Hoje, com o celular se desbloqueia na digital. Hoje, por exemplo, cartão de ponto já se bate na digital. Empresa de ônibus, aqui em São Paulo eu não vi ainda, mas lá no Rio Grande do Norte, quando as pessoas iam usar ônibus, tinha que colocar a carteirinha para liberar a catraca e colocar a digital. Então, autoescola, para tirar habilitação no Detran, para tirar documento, RG e vários outros, tudo hoje em dia é na digital. Então, banco nem se fala, não é? A tal da biometria, e é sempre a mão direita, ou o polegar, ou o indicador, ou a palma da mão. Isso tem se tornado a cada dia mais comum. Isso tem dia a dia crescido muito, não é? Pode ser só a digital ou pode ser a digital e o microchip, muito provável. Só que hoje já estamos vivendo de uma tal maneira, por exemplo, se você for num supermercado, seja ele qual for, você pode ter dinheiro no bolso, seja ele de papel, seja ele de plástico, que é o cartão de crédito, enfim, de débito. Se você tiver dinheiro, mas caiu o sistema, não tiver energia ou simplesmente o sistema caiu, você não leva, não é, se o sistema não voltar. Antigamente tinha lá a tal da caderneta, não é? Ainda tem em vários lugares, não é? Comércios menores, comércios interiores, mas hoje em vários lugares, seja supermercado, restaurante, vários lugares, não tem sistema, não tem iluminação, não tem energia, não compra, não fecha o negócio, porque precisa de um sistema para registrar. Por exemplo, judicialmente falando, nós vivemos um tempo, né, de uns anos para cá, menos de 10 anos, hoje os processos já estão praticamente em todas as esferas do direito sendo digital. Na justiça civil é digital, na federal, não é? Na trabalhista, previdenciária, todas as áreas hoje o processo já está sendo digital, se anexa tudo lá digitalmente, dá entrada no processo. Hoje você não dá mais entrada no processo judicial em papel, não, é tudo digital, olha só que coisa. Então, caminhamos para isso dia após dia, então é mais uma preparação, não é? Eu não sei se você reparou aí nessa pandemia, por exemplo, o governador aqui de São Paulo dizendo que ia fiscalizar onde o povo estava, de acordo com o sinal da torre do celular. No Pernambuco, parece que o prefeito de Recife, ou foi o governador, não lembro, disse no mesmo sentido, né? Câmeras aí espalhadas em todo lugar. O tal do reconhecimento facial, não sei você que tem Facebook, não é? O Facebook hoje já trabalha, se alguém publicar uma foto e não te marcar, o reconhecimento facial te envia uma notificação. Olha só que coisa. Por conta da pandemia, no Japão,
Hoje eles não abrem mais porta com a mão pegando na maçaneta, né? Instalaram aparelhos que reconhecem a face da pessoa e automaticamente já abre portas. Então toda essa tecnologia, todos esses sistemas já estão indo de maneira clara, apontando lá na frente, né? Sem contar esse sistema que vai ser implantado agora no próximo mês em todo o país, né? Que já teve uma adesão de milhares de pessoas e instituições, que é o Pix, lançado pelo Banco Central. Então tudo isso já está acontecendo. Nós temos é que nos preparar, minha gente. Nós temos é que nos preparar e ficar de olho. Nos preparar e ficar firmes na presença do Senhor, firmes na presença do Todo-Poderoso, tá? Então vamos avançar aqui porque é muito conteúdo. O capítulo 14 aqui de Apocalipse, não é? Vai falar a respeito do Cordeiro, a respeito da hora da ceifa, não é? A ceifa, você sabe que é o fim do mundo, quando o Senhor Jesus vai separar maus e bons. O capítulo de número 15 começa a falar aqui a respeito dos anjos, dos flagelos. Os remidos cantam ao Senhor. Olha que coisa tremenda. O 16, já traz aqui, o capítulo 16 aqui de Apocalipse, fala a respeito dos 7 flagelos, né? A ira de Deus sendo derramadas, né? A ira do Senhor sendo derramada. O capítulo de número 17 e o 18 vão falar aqui a respeito da grande Babilônia, da grande prostituta. Lembrando, minha gente, que aqui a grande Babilônia, a grande prostituta, não está falando lá da Babilônia do tempo bíblico, está falando de um sistema religioso, né? O sistema que começou lá atrás. E aqui, pelo contexto bíblico, não é? A cidade está edificada sobre montes. Dizem alguns que essa cidade é Roma e que a grande Babilônia, na realidade, é o sistema católico, né? Que ensina as pessoas a acreditar em imagem de escultura. Há quem diga que essa cidade, na realidade, é Istambul, capital da Turquia. Mas fato é, a grande Babilônia é um sistema pecaminoso, idólatra, pagão. Do mesmo jeito que no passado a Babilônia era um centro de tudo que é tipo de religião, se admitia tudo que é tipo, do mesmo jeito nos nossos dias, só que caminha, como lemos lá em Apocalipse 9, não é? Para a idolatria, para a feitiçaria, para se afastar de Deus. Tá bom? Vou ficando por aqui, eu sei que é muito conteúdo, não é? É muita coisa, e se eu fosse detalhar ou fazer uma análise mais detalhada, nós demandaríamos muito tempo e aí a aula ficaria muito extensa, tá? Mas na próxima aula nós continuamos do capítulo 19 em diante. Vou ficando por aqui, se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like. Se não é inscrito no canal, clique aqui no botão vermelho de se inscrever para você se inscrever no canal. Ative também o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. E também você é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aparecendo aqui os números das contas. Faça aí o teu depósito, a tua transferência e depois me envie o recibo, comprovante para este número aqui de WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe, que vão abençoar a tua vida em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.